Fala, audiência do Diário do Rio, estamos começando mais um Mesa Viva, o seu programa de entrevistas do Diário do Rio. E hoje a gente está recebendo um convidado mais especial, ele que é um dos principais narradores de esportes do Brasil, mestre em RPG e especialista em games, no geral, né? Podemos dizer assim. Estamos recebendo aqui Diniz Gruntar. Esse é o Mesa Viva do Diário do Rio. Pois é, Gruntar, prazer te receber aqui. E aí, beleza? E a gente sempre começa o Mesa Viva pedindo para o entrevistado se apresentar, né? Falar um pouco da sua vida, da sua carreira, como chegou até onde está no momento. Então, fica à vontade para você falar um pouquinho sobre você. Eu avisei que eu falo pra caramba, né? Você faz uma pergunta dessa aí, eu vou ficar meia hora só nessa. Tem tempo. Justamente, cara. Beleza, show de bola. Eu sou narrador de esportes, né? Trabalho com jogos de modo em geral. Hoje em dia o que eu mais narro é League of Legends, mas eu já fiz de tudo aí, os jogos da Blizzard, outros jogos mais que aparecem com competitivo. Faço muita stream também, jogos ao vivo, né? E eu comecei do nada, assim, eu sou analista de sistemas, trabalhava no escritório normal, mas aí em 2010 o StarCraft 2, um jogo da Blizzard, foi lançado, eu era muito fã do joguinho, comecei a jogar o 2 e vi que tinha muito pouco conteúdo em português, né? E aí comecei a fazer vídeo no YouTube de StarCraft 2, quando a Blizzard, a produtora do jogo, ela lançou um concurso para encontrar narradores no Brasil. Eu achei maneiro aquele negócio, já estava fazendo vídeo mesmo, fiz o concurso e aí perdi, não ganhei nada. Mas achei legal pra caramba, continuei fazendo, narrando aí os jogos da comunidade e foi uma coisa que foi crescendo assim, a partir desse ponto. E como que você desenvolveu o seu estilo de narração? E como que você definiria o seu estilo de narração, especificamente? O meu estilo de narração é mais descontraído, né? Eu não sigo muitos padrões, não. É claro que a gente tem aí alguns caminhos, alguns parâmetros que a gente acaba adotando, mas vai muito no feeling. Eu desenvolvi isso, sei lá, assistindo, prestando atenção em outras coisas, sentindo o que as pessoas gostam, o que não gostam, e aos pouquinhos vai crescendo, vai nascendo mesmo. Não tem um padrão, assim, eu nunca fiz curso de locução, eu vou mais tentando sentir o que a galera gosta. Agora, essa coisa de você estar falando que desenvolveu com muita naturalidade, essa paixão pelos jogos eletrônicos, tal, pelos games, isso é para você mais lazer, é mais trabalho, financeiramente tem compensado para você esse tipo de atividade? Então, começou com lazer, era mais um hobby, né, em fazer vídeos e tal, mas a partir de 2013, eu passei a trabalhar só com isso. Então eu comecei em 2010 fazendo os vídeos e aí a partir de 2013, início de 2013, eu não tive mais emprego, eu fui trabalhando só com narração de campeonato, com stream, e aí o que vinha aparecendo evento, faz muito evento, né? De jogos, BGS, por exemplo, agora tem CCXP, Game XP, eventos que acontecem no Nordeste, às vezes a gente vai, e os campeonatos de modo geral que vão surgindo e a gente vai fazendo. Foi paralelamente a consolidação, o crescimento da modalidade dos jogos, assim, se solidificando no Brasil, né? Porque a gente sabe que já existe há um tempo essa coisa, mas agora tá crescendo mais, né? Então, se consolidando cada vez mais. Começou bem lá atrás com o CS, né? Nós tivemos aí alguns times muito bons de CS, assim, campeão mundial, inclusive. Mas depois deu uma murchada, deu uma miada e ficou vários anos sem ter muita coisa. E começou a voltar aí a crescer o eSports nessa época que eu comecei, né? Eu tô no cenário desde esse novo início, digamos assim. 2011, final de 2011 eu fiz um evento chamado WCG, que era um evento da Samsung mundial, assim, né? E tinha uma etapa no Brasil e eu já participei desse, e daí pra frente o negócio foi só crescendo, né? Quanto tempo, mais ou menos, do seu dia assim, você dedica para o seu trabalho, assim? Quando você está em casa, assim, para essa pesquisa, para esse estudo, né? Certo, meu dia é meio complicado. Então, de modo geral eu faço
Vamos ver uma semana normal, assim, sem ter evento, tá? Sim. Uma semana normal sem ter evento, normalmente eu faço stream, eu trabalho muito com stream, tanto de jogos e esportes ou RPG, que a gente gosta bastante também de fazer. E eu faço normalmente umas de 6 a 8 horas no máximo de stream, por dia. Aí 5 dias por semana. Sim. Então eu divido mais ou menos aí o horário das streams. Quando tem campeonato rolando, quando tem narração, aí normalmente eu não faço stream. Aí a gente vai pro campeonato. Hoje em dia tá meio concentrado em São Paulo. Então eu viajo para São Paulo e aí faz o campeonato. A gente leva mais ou menos narrando 4 horas mais ou menos. Mas a gente chega muito antes no estúdio, faz preparação para os jogos e tal. Dá para contar aí 8 horas por dia quando vai narrar fora, assim, para estúdio, para evento, para campeonato. Mais ou menos isso aí. Uhum. É como se fosse um É um trabalho mesmo, normal, né? Normal, né? De carga horária já Sim. pré-definida, Isso. esse tipo de coisa. Você não tem aquele... Assim, quando eu faço stream, eu tenho um certo horário, que normalmente eu gosto de estar online, que a galera já está acostumada, mas também não tem aquela obrigação. É uma coisa legal, porque você tem uma certa flexibilidade. Então, hoje não vai rolar, hoje não tá legal, hoje eu tô com problema, o filho tá doente, beleza, tá tranquilo, entendeu? Eu sou meu chefe, então tem esse lado bom. É claro que tem um certo compromisso, porque às vezes você tem combinado o jogo com outras pessoas, você não vai furar com elas também, então você tem um certo compromisso. Mas também tem uma liberdade legal. Agora, no seu perfil nas redes sociais, diz que a sua narração é mais focada no circuito desafiante, né? Que é a gente estava pesquisando e tentando entender uma espécie de segunda divisão do League of Legends, é isso? É interessante até para quem está assistindo a gente que você explicasse como é que funciona essa dinâmica do circuito desafiante, que é uma espécie de segunda divisão, e do CBLOL, né, Campeonato Brasileiro, Isso. que funciona com uma peneira, né? League of Legends eu considero como o maior campeonato, o maior jogo do Brasil, né? O jogo que reúne o maior público, o jogo que reúne a maior galera, já é um campeonato tradicional, o Campeonato Brasileiro dá vaga para o Mundial, inclusive, e esse Campeonato Brasileiro é o CBLOL. Ele é feito pela Riot, a própria Riot tem eles são os donos da transmissão, eles têm os narradores e eles produzem o show, eles fazem tudo. Paralelo ao CBLOL, você tem o circuito desafiante, que é aí a segunda divisão, é o campeonato que dá acesso ao CBLOL. Então, os times do CBLOL, os dois piores times do CBLOL, o pior time do CBLOL cai direto, o segundo, o sétimo colocado, ele faz um jogo contra o segundo do circuito desafiante. Então, um playoffzinho, né? Isso, o campeão do desafiante sobe direto no lugar do oitavo, o segundo lugar tenta subir contra o sétimo e aí quem vencer fica no CBLOL, quem perder vai para o circuito desafiante. E o circuito desafiante mudou muito nos últimos anos. Ele era só um campeonato de segunda divisão, mas a gente conseguiu transformar ele num campeonato próprio, com uma identidade própria, num show à parte. Então a gente vem trabalhando desde 2017, quando era Promo Arena aqui no Rio mesmo, que eu já fazia circuito desafiante desde 2015. Aí quando a Promo Arena veio e me chamou, conseguiu os direitos para trabalhar com o circuito desafiante, eles me chamaram e falaram assim, cara, eu quero ir, mas eu gostaria de participar um pouquinho mais aí na criação do show, na criação do campeonato, né, em como que esse campeonato vai rodar. E a gente conseguiu transformar o circuito desafiante de ser só um campeonato de acesso, segunda divisão, num campeonato que tem uma certa relevância nacional hoje em dia. E foi muito legal a repercussão toda que teve de 2017 para cá. A gente conseguiu fazer um campeonato bem legal. Então, hoje dá pra gente dizer que você então atua como um agente de promoção também do circuito desafiante? Não sei se dá pra falar isso, porque essa parte é muito bastidor. A galera que assiste talvez não tenha muita noção disso, não vê muito isso. Mas, sei lá, não me vejo assim, não fui só eu que fiz, tem uma equipe toda envolvida, galera que narra comigo. Tem um cara que é ponto-chave, que é o nosso diretor, ele escuta muito a gente, é nosso amigo, então a gente está sempre junto. E a gente foi construindo o show junto ali. Então eu acho que é mais isso. Não, sei lá, não é mérito só meu, tem meu dedo ali também, mas sei lá. E você falou dos times, quais são os principais times brasileiros na atualidade? Até para quem não conhece tanto sobre a modalidade. Existem, né? Inclusive, eu diria,
times de futebol, né, que tem as suas equipes. O Flamengo, né, né, por exemplo, que é uma potência. BRTT, não sei se... BRTT é o principal jogador brasileiro, assim, dá pra dizer isso, dá pra falar sem errar muito. Então, vamos lá. O Flamengo entrou em 2017, deixa eu ver se eu não vou mentir. O Flamengo entrou em 2017 com a gente no Circuito Desafiante, eles fizeram um projeto que eles entraram pelo Circuito Desafiante, eles não venceram o circuito, eles ficaram em segundo, mas eles conseguiram subir nesse esquema aí, né? Eles pegaram o segundo lugar e subiram contra o sétimo do CBLOL. Hoje em dia é o principal time do Brasil, foi campeão brasileiro esse ano. Além do Flamengo, o Corinthians teve um projeto, mas acabou não dando muito certo, não foi muito para frente. O Santos está com um projeto, mas ainda não decolou. Mas são esses times de futebol que estão aí, né? Mas sucesso mesmo, só o Flamengo foi campeão esse ano. Junto com o Flamengo tem vários times que são organizações de esportes mesmo, nativas, tá? Acho que você tem alguns grandes times, você tem NTZ, foi o vice-campeão esse ano. Você tem alguns outros times que estão aí no cenário há muito tempo. Você tem o time da PEN, que é um grande time. Tem o time da Red, que estava fazendo até parceria com o Corinthians, depois fez parceria com a Calunga. E é um time de bastante torcida. Você tem a Cade, que é um time bem tradicional de esporte. Começou comigo lá atrás, na época do StarCraft. Eles tinham um time de StarCraft também. E... sei lá, deixei de falar de Uppercut. Acho que se você pegar os 8 times que estão no CBLOL, você vai ter aí os principais times brasileiros. E aproveitando de League of Legends, tá? Só para não pecar, a galera do CS tem vários times legais também. Tem a Fúria, tem a MIBR, acho que dá para dizer que são os principais times de CS também. A própria PEN tem time. Outras modalidades de esporte estão surgindo agora e os times vão aparecendo também. Como que você avalia, essa pergunta nem está lá na pauta, mas aproveitando o gancho, como que você avalia essa inserção dos times de futebol no mercado de esporte? Você acha importante para a modalidade? E só para complementar também a questão do Rafael, você acha que isso é uma tendência? As equipes vão, para o futuro, cada vez mais criar essas equipes de esporte? Eu tenho uma opinião mais ou menos formada disso aí, cara. Eu acho que foi uma visão muito legal do Flamengo. Eu acho que pouquíssimos times de futebol estão olhando para isso. De modo em geral, quem não é do meio, não tem tanta gente olhando assim para isso. A Globo tá de olho, o Flamengo olhou agora. Quem entrar primeiro vai levar melhor do que depois. Você consegue surfar a onda quando ela está sendo criada. Eu acho que quem entrar depois não vai entrar assim com tanta facilidade, né? Claro que quem entrar primeiro é mais fácil. Eu tenho a impressão que os times de futebol, de modo em geral, ainda têm administrações muito antigas, né? A galera não vê isso com bons olhos. Mas, na minha opinião, é futuro, não tem muita volta, sabe? Eu acho que daqui a alguns anos vai ser mais fácil você ter o cara assistindo e acompanhando League of Legends, ou seja, qualquer outro jogo, do que basquete, vôlei e até futebol, por que não? Futebol ainda é muito, muito forte no Brasil. Mas as gerações vão vindo, vão mudando. Tem muito moleque que já não liga tanto para futebol, que vai assistir tanto futebol quanto o jogo. E assim, eu acho que para as organizações entrar é uma boa, mas eu não acho que ainda tem esse movimento. Um ou outro time só falando, olhando. Às vezes você tem uma pessoa dentro ali da administração do time que liga para isso, mas as outras não estão nem aí. Então, assim, eu não acho que ainda é uma coisa forte, não agora. Talvez aí com a chegada dos anos, os times tradicionais comecem a ver isso, mas por enquanto não, muito fraco o movimento. Agora, Vinícius, como é que você enxerga a diferença entre o seu estilo de narração, né, que você está narrando ali um jogo eletrônico, um game, para um outro narrador que narra qualquer outra modalidade como futebol, vôlei, basquete? Você vê muita diferença na dinâmica? Como é que funciona isso para você? Que você acha que você imagina que funciona isso? Ih, rapaz, meu estilo de narração já é bem diferente até da galera que narra esportes. Então, porque eu faço uma narração mais descontraída e tal, então dentro do próprio League of Legends, o pessoal que narra o CBLOL narra bem diferente de mim. É o tom do show, o CBLOL tem um tom mais sério, mais sóbrio e tal. Eu já acho que tem que ser um negócio mais descontraído e aí eu vou nesse sentido. Mas em relação ao esporte tradicional, acho que a grande diferença é a velocidade, cara. O futebol, por exemplo, que é o que a maior parte das pessoas acompanha, ele é um jogo muito mais lento, é muito mais devagar. No esporte as coisas acontecem muito rápido, tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então acho que essa é a grande diferença. A gente tem muita coisa acontecendo, você tem que ter o tato ali de focar em algo que seja realmente importante, algo que seja realmente relevante para você destacar, e você tá abrindo mão de falar de outras coisas, sabe?
Então, assim, dentro de 5 minutos de jogo, a gente fala tanta coisa que às vezes o cara tá em 20 minutos de futebol e ele tá naquela narração mais cadenciada, mais tranquila. Foi engraçado que esses dias, na Game XP, eu fui convidado para narrar um campeonatinho que tinha lá de FIFA, da FIFA. Ou era FIFA ou era PES? Era futebol eletrônico, futebol eletrônico eu não vou errar. E na final, eles convidaram o Arnaldo Santos Coelho. Eu narrei junto com o Arnaldo. E assim, é impressionante como o jogo não tinha 2 tempos de 45 minutos. Era tipo 5 minutinhos um tempo, 5 minutinhos outro tempo, acabou, vamos embora para o próximo jogo. Então em 5 minutos você rodava o jogo e dá pra você sentir como é diferente, sabe? O próprio Arnaldo foi pra ele, cara, a parada é rápida, Arnaldo. Você fica de olho porque tá acostumado a falar de vez em quando. Aqui vai ser direto, pegado o tempo todo. E aí eu fui acionando ele durante o jogo. Deu legal, deu bem, mas dá pra ver nítida a diferença. E deixando rapidamente a narração de lado, certo. Só rapidamente, o que você tem jogado atualmente? O que eu tenho jogado atualmente? Eu tenho jogado muito RPG, eu adoro jogar RPG, a gente conseguiu resgatar o RPG aí, e lá nos Estados Unidos o RPG tá bombando, o D&D tá bombando, eu tô tentando fomentar um pouco mais isso aqui no Brasil, já tá rolando, teve o lançamento do D&D em português essa semana, eu tava lá em São Paulo, participei do lançamento, mas eu tenho jogado muito RPG, eu jogo muito League of Legends, a modalidade nova que eles lançaram dentro do joguinho, que é chamada TFT. World of Warcraft voltou com Classic, eu estava jogando também. Eu jogo alguns joguinhos de RPG, tipo Pathfinder, tem um jogo para computador. Acho que são esses os jogos que eu mais fiz aí durante os últimos tempos. Ô, Diniz, a Prefeitura do Rio, ela está com um projeto de levar o esportes para as Vilas Olímpicas, né? Vilas Olímpicas são aquelas instalações lá que tem aquelas quadras poliesportivas e tal. E agora as crianças, os adolescentes, enfim, vão poder também praticar esportes ali no dia a dia, vai estar incluído na programação. Isso é um projeto, a gente inclusive publicou uma matéria no Diário do Rio sobre isso. A sua opinião sobre isso, você acha que é importante trazer isso às vezes para uma criança que não tem acesso, que quer conhecer, que vê aquilo um pouco distante da realidade dela, enfim? Eu acho isso legal pra caramba, é um caminho muito legal. Acho que é válido como qualquer outro trabalho social, né? Então você vai incluir esse pessoal, quem sabe até acha algum talento perdido por aí que talvez não tivesse outra oportunidade, porque bem ou mal você precisa de um computador para jogar e a gente sabe que o computador ainda é uma coisa cara no Brasil. Tá surgindo agora esportes no celular, tem Free Fire, tá bombando, sabe? Outros jogos começam a aparecer pro celular, é um pouco mais acessível, mas ainda assim o projeto da prefeitura é muito legal. Tem outros projetos sociais surgindo, ligados ao esporte, tem um streamer chamado Yoda, ele faz o Yo Gamers do Bem, também com essa pegada social, tem esses projetos vão começar a surgir, vão surgindo. Eu acho maneiro sim, é bem legal, é um caminho show de bola. Excelente. Existe uma polêmica que muitas pessoas dizem, alguns dizem que sim, outros dizem que não, e nada melhor do que ouvir um especialista no assunto para opinar com mais certeza. Mas pode falar. E esportes, é esporte? Cara, sim, eu acho que é. Porque o que as pessoas falam de um esporte? Você precisa treinar? Precisa treinar no esporte? Você tem que ter preparação física para treinar? Para jogar? É porque a galera acha que preparação física é só correr, nadar, pular, mas pensa numa melhor de 5 numa final, que o cara fica sentado na frente do computador por 5 horas. Tem que ter preparação física ou não? Sabe? Física, mental? Né? Física, mental. Tem todo esse lado mental também. Então você tem os atletas que têm rotina de treinamento, tanto físico quanto mental, acompanhamento psicológico, essa parada toda, sabe? Se você falar que o cara tá sentado lá jogando não é esforço físico, então o cara que tá dirigindo no Fórmula 1 também não é esforço físico, o cara tá sentado lá dirigindo, e aí? Então assim, eu acho que as características do esporte são muito, muito, muito parecidas com as características do esporte comum. Porém, um complemento, eu, honestamente falando, não ligo a mínima se as pessoas consideram esporte como esporte. Pra quê? Sabe, acho que a gente está conquistando o nosso espaço.
A gente não precisa ser rotulado como esporte ou não. É claro que seria legal se tivessem alguns incentivos, por exemplo, porque tem alguns incentivos do governo para os atletas conseguirem patrocínio. Eu sei que existe esse lado. Se o esporte fosse considerado esporte, talvez ajudasse nesse ponto. Mas fora isso, para mim, na minha opinião, sabe? Tanto faz, tanto fez. Tanto faz, cara. A gente veio meio que do nada e a cada momento, a cada ano, a gente vai crescendo cada vez mais. E pode ter certeza que tem muita gente de olho, apesar de ainda ter um certo preconceito. Eu acho que a gente vai ter o nosso espaço, não tem mais volta, sabe? Entendi. Ainda falando de polêmica, Gruntar, a gente está sempre em discussão, está sempre em debate temas como a questão do esporte ser prejudicial à saúde e a questão também de jogos, por exemplo, como o CS, estimularem a violência. São debates que estão sempre em torno, enfim, as pessoas estão sempre conversando sobre isso. Queria saber a sua opinião, você que é um cara do meio, especialista e tal, o que você acha sobre isso? Como você se posiciona diante dessas questões? É preconceito normal, né? Que tem tudo, as pessoas quando não entendem muito, escutam uma coisa aqui, outra ali, já criam um monstro na cabeça delas. E esporte faz mal para a saúde, tanto quanto o basquete faz mal para o joelho de quem joga basquete profissionalmente. Se o cara não se cuidar, se o cara não tomar cuidado, se ele não tiver um trabalho muscular, o joelho do cara que joga basquete vai estar ferrado, certo? O cara que joga, se ele não tomar cuidado, ele vai ter tendinite. Tem vários casos de tendinite de jogador profissional, de esporte. Então, assim, você jogar o competitivo em alto nível pode trazer problema tanto no esporte quanto no esporte tradicional. Basquete, vôlei, corrida, seja lá o que for. Então, é por aí. Tem que tomar certo cuidado, tem que ter aí regras, né, para você poder fazer isso de forma saudável. Então, tem que tomar esse cuidado. Em relação à violência, isso é uma besteira, né? Falam que jogo causa violência, mas os filmes não. Então, assim, há uns anos atrás não existia nem computador, não tinha violência no mundo. Não tinha guerra, não tinha nada. Então, assim, eu acho muito difícil que os jogos estimulem uma pessoa a ser violenta. Porque eu jogo CS, eu vou querer sair na rua dando tiro em todo mundo. Acho que pelo contrário, acho que é uma válvula de escape bem legal, as pessoas conseguem relaxar um pouquinho jogando, às vezes nem tanto, né? Fica mais nervoso do que perde, a gente tem essa brincadeira. Você tá para relaxar, sai mais nervoso ainda, mas assim, eu acho que a gente não devia nem estar discutindo isso, sabe? Não tem fundamento algum você achar que o jogo vai fazer o cara sair dando tiro na rua. E, Gruntar, quando você começou, o esportes era um nicho assim, muito específico. E hoje ele é transmitido por canais de televisão, como Sport TV, Esporte Interativo. Como que você avalia esse crescimento da modalidade ao longo dos anos? É o que eu estava falando para vocês, é um crescimento que eu acho que vai ser natural, ele ainda é gradual, eu ainda acho que é nicho. Eu já andei andando discutindo esses dias, eu quase tomei pedrada, mas eu ainda acho que é nicho, sabe? Eu acho que o grande público ainda não conhece direito o esporte. A gente vê, por exemplo, com a entrada do Flamengo, deu pra ver muito isso, porque tem gente que é flamenguista doente, né, cara? E aí Flamengo, o cara vai acompanhar. E tem umas pessoas que não aceitam o Flamengo ter um time de esporte. Você sabe que o clube de futebol não gasta R$1 com o time de esporte do Flamengo. O time de esporte do Flamengo dá lucro. E ainda assim, a gente escuta e tem história de que como tem um monte de torcedor do Flamengo e tem uma galera dentro do Flamengo que não vê o projeto de esportes com muito bons olhos. Você vê que coisa bizarra, sabe? Então eu ainda acho que é nicho, mas esse nicho vem crescendo, vem aumentando. E é uma coisa gradual, é uma coisa que para mim não tem volta, para mim vai acontecer à medida que as empresas, as pessoas, as televisões, os clubes, as organizações, quando o pessoal conseguir entender que não tem mais volta, que a galera mais nova tá de cabeça nesse negócio e que o cara não vai ligar mais para ver novela ou para ver futebol ou para ver vôlei, que ele quer ver esporte, aí eu acho que a coisa vai aumentar. Não sei te dizer quanto tempo vai demorar isso. A gente começou lá atrás, em 2011, não tinha nada, era muito difícil. E agora a gente passa na Sport TV. Entendeu? Então, é uma coisa que vai aumentando, que vai sendo construída aos poucos.
E acho que é mais ou menos esse o caminho mesmo. Eu acho que vamos indo para ver onde chega. Volta aí rapidinho, por fazer uma pergunta, antes de você entrar no tema de RPG. A gente sabe que, como você falou no início da entrevista, o CS talvez tenha sido o esporte pioneiro aí no Brasil, né, no gosto popular. Só que de uns anos para cá tem uma personalidade, um rapaz brasileiro chamado Neymar, que é uma personalidade mundial e que é muito fã do CS, ele demonstra isso sempre publicamente. Você acha que o Neymar, o fato dele ser uma personalidade mundial, o fato dele ser brasileiro, você acha que ajudou a consolidar ainda mais o CS no Brasil? Sim, ajudou e muito, cara. O CS, ele demorou um pouquinho para chegar, né, como fincar o pé novamente como esporte popular no Brasil. O League of Legends dominou bastante, mas nos últimos anos o CS deu uma guinada, deu uma crescida. Esse é um ponto que ajudou o CS a voltar, a crescer, a voltar, tá aí como grande esporte no Brasil. Outro ponto são os jogadores, são os times. O Brasil é muito bom no CS e brasileiro adora ganhar, né, cara? Brasileiro torce, mas brasileiro adora ganhar. Então o fato dos times de CS brasileiros terem bons resultados lá fora também ajuda bastante. Então, de novo, não é um fator, não é uma coisa, são várias coisas somadas que vão construindo o jogo, construindo esse público de modo geral, sabe? Neymar ajuda, jogadores bons ajudam, o resultado ajuda. Acho que foi isso que deixou o CS de novo aí no spotlight. Bom, como o Rafael adiantou, a gente já vai falar aqui da questão de RPG. Gruntar, você foi um dos pioneiros aí na questão da transmissão de RPG de mesa no Brasil. Como é que você acha que isso ajudou na sua carreira e como é que isso alavancou a prática também do RPG? Meio que ressurgiu, né, uns tempos pra cá. Então, eu já fazia stream, né, minha stream normal de League of Legends principalmente, e a gente tentou recuperar o grupo de RPG, jogar presencial na mesa, né, com dadinho e tal, bater aquele papo legal. E foi até na casa do Quintino que a gente tinha começado a voltar. Quintino, diretor executivo do Diário do Rio. Aí, ó. E aí, cara, vamos voltar a jogar? Vamos. Pô, todo mundo animado, legal pra caramba, vamos que vamos. Quarta-feira à noite, vamos lá, beleza. Primeira quarta-feira, show de bola. Segunda-feira, beleza. Terceira quarta-feira, pô, tá trânsito pra caramba, né? Tá difícil e tal, vou chegar atrasado, não sei o quê. Aí na semana seguinte, não vou poder, não sei o que. Ela vai miou o grupo. É difícil reunir hoje em dia, né? O trânsito danado e tal, enfim. Aí eu vi uma ferramenta online que dava pra jogar, que era bem legal, chamado Roll20, e vi o pessoal fazendo lá fora a stream, falei, pô, caramba, eu vou chamar a galera, já que tá difícil reunir, mas de repente a gente consegue fazer um joguinho via internet, né? Aí falei com a galera, o pessoal topou, e já que ia fazer online, já que ia estar ali na frente do computador, eu falei, quer saber, vou abrir a stream, vou fazer aqui também, vou transmitir esse negócio. Então foi por acaso, eu não achei que ia fazer o sucesso que fez, a galera curtiu, e começou sim a fomentar. Isso foi em 2013, se eu bem me lembro. De lá pra cá, não parei de transmitir, mudou campanha, mudou jogador. Já teve mês aí que eu tava com tipo 5, 6 mesas no canal, simultânea, rodando. E com certeza ajudou, abriu um caminho. Hoje em dia tem bem mais gente fazendo. O RPG tá pegando um pouco carona no esporte nessa questão das transmissões. A Twitch ajudou muito nesse caso. Lá fora tem o Critical Role, que é um fenômeno absurdo, e tem um número da própria Wizard, que é a produtora do D&D, né, de que 50% das pessoas que jogam hoje em dia começaram a jogar porque assistiram os outros jogando. Então é um número absurdo, e se você pensar que eles estão crescendo a cada ano. D&D quinta edição nunca foi a edição que mais vendeu mais do que se somar todas as outras edições juntas, e eles estão crescendo todo ano vende mais. Então, assim, o negócio lá fora está explodindo. Aqui no Brasil a tendência é que arrebente também. A Galápagos trouxe agora em português. Eles venderam tudo em 4 dias. Então, é esse o caminho. E eu fico feliz de ter participado. Eu acho que ajuda pra caramba. É claro que a volta do RPG não é só isso, mas as transmissões, Twitch, YouTube, Facebook e tudo mais, ajudou muito, cara. Perguntar, continuando no assunto de RPG, como que é o processo de criação de uma campanha de RPG e quanto tempo você gasta, mais ou menos, nessa criação? Isso aí dá um videozinho pro YouTube, hein? Como fazer a campanha. Cara, a minha vida é muito corrida, bicho. Então, meu processo de criação é um pouco diferente do que a maioria das pessoas, mesmo porque eu já mestro há muitos anos. Então,
Meu processo de criação é tipo assim, enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu tô dirigindo, varrendo, fazendo qualquer parada, eu tô pensando no RPG, o que eu vou fazer na campanha e tudo mais. De modo geral, eu faço minhas campanhas com um objetivo maior, né? Com, sei lá, o vilão lá tem uma agenda e ele vai seguir aquela agenda. Se os jogadores aventureiros não fizerem nada para atrapalhar ele vai chegar. E aí eu não fico forçando o jogador a fazer nada, né? Ele vai fazendo o que ele quiser, eu tento ir botando isso dentro do jogo, dentro da campanha, mas eu não sei se isso é muito saudável para a maioria das pessoas, não. É porque eu tenho essa... Eu acho que, de modo geral, tem que ter um certo planejamento, planejar direitinho as sessões, o que vai fazer, mapinha, quem vai enfrentar e tudo mais. Então... Essa pergunta é difícil, dá pra fazer um vídeo só pra isso, mas de modo geral eu faço assim, sabe? Mas é uma coisa mais minha, eu acho que pra maioria das pessoas isso talvez não funcione tão bem. Agora, o Bruno, a gente estava falando essa questão de esportes, não é esporte e tal, você já deu sua opinião sobre isso. Você acredita que em algum momento possa se tornar uma modalidade olímpica? O esporte possa fazer parte da agenda olímpica, entrar no cronograma olímpico e se tornar aí uma prática esportiva da Olimpíada? Eu acho que pode, talvez não seja tão simples por alguns fatores. Primeiro, por conta do preconceito, eu acho que ainda tem muito preconceito, então demora um pouquinho para quebrar essa barreira. Segundo, que existe um problema para o esporte para a Olimpíada, que na minha opinião é que os jogos eles têm dono. Então a Riot é dono do League of Legends, a Blizzard é dona do StarCraft. Então, assim, quem é dono do futebol? Você tem as organizações e tal, mas, assim, de modo geral, é um negócio livre, aberto, né? Aí sim. Obrigado, mestre. Já o League of Legends, se o COI, o Comitê Olímpico Internacional, quiser botar o League of Legends dentro da Olimpíada, será que ele pode? Ele tem que pedir a Riot. Sim. Será que a Riot vai querer? Será que a Riot vai cobrar? Será que ela vai achar interessante? Será que ela vai achar interessante? Será que ela vai querer? Não, eu deixo, mas eu tenho que organizar. Então, assim, é uma questão que é complexa. Hoje em dia, tudo tem negócio envolvido, né? Então, tem algumas barreiras. Eu acho que é possível, sim, mas eu não sei se é tão simples. Eu não tenho muita ideia de quanto tempo vai demorar para isso funcionar. E o que você sugere para quem quer começar a carreira, tanto de narrador quanto de jogador, e a carreira também das campanhas de RPG, né? Certo. Para jogador, tem que jogar. Tem que jogar e tem que ser bom. Você tem que ter um certo Simon Call. Infelizmente, não é para todos, cara. Tem gente que não tem tino, tem gente que, se não focar realmente, não vai conseguir, tá? Então você tem que... Eu digo pra galera assim, vamos focar League of Legends, que é a minha especialidade. Se o cara não consegue pegar lá o tier mais alto, o desafiante, o challenger, se ele não consegue chegar no challenger, desculpa, infelizmente, ele não vai ser um jogador profissional. Então, em primeiro lugar, você tem que chegar lá em cima. Quando você chegar lá em cima, você vai estar jogando contra a galera que joga o Campeonato Brasileiro. Você vai encontrar com o cara dentro do jogo. E aí eu brinco com o pessoal falando, você vai lá dentro do jogo e amassa o maluco que joga o Campeonato Brasileiro. Porque aí o pessoal vai começar a olhar e falar, cara, esse maluco aqui, quem é esse cara? Tá amassando o cara que joga no time da PEN, lá no topo, entendeu? Então, para jogador, eu acho que esse é o caminho, tem que jogar, tem que treinar e tem que ficar bom dentro do joguinho, tem que ter um ranking legal. Esse é o caminho para você ser jogador. Tem algumas peneiras que acabam surgindo, as equipes começam a fazer umas peneiras, então depois que você está num nível legal lá em cima, você começa a participar de uma peneira aqui, outra ali e tal. Para narração, eu acho que o caminho é fazer mais ou menos o que eu fiz. Claro que você tem algumas panelas já fechadas, então para você entrar nessas bolhas não é tão simples, mas você tem que começar a narrar. Eu recomendo fazer, sei lá, um canal no YouTube, narra um jogo, bota no YouTube, assiste o que você fez, vê se está legal, vai melhorando o que você faz, até que você tenha um conteúdo que você acha que está legal. Deixa isso lá no YouTube e começa a fazer campeonato da comunidade, campeonato amador, tem um monte de campeonato pela internet. Bate na porta da organização lá, dos caras, grupo do Facebook que tem campeonato, fala, pô, deixa eu narrar seu campeonato. Começa a narrar, cara, aí você vai começar a aparecer na comunidade. Se alguém perguntar e falar, tá, deixa eu ver tua narração, você manda o teu canal do YouTube, mostra pro cara, e aí você vai tentar entrar. Não existe um caminho, tipo, vai por aqui que você vai conseguir. Não existe, tá? É uma coisa que as pessoas têm que cavar, têm que procurar, têm que correr atrás. Pro RPG, para ser jogador, hoje em dia é muito mais fácil.
tem um monte de caminhos na internet para você poder fazer isso. Para jogar presencial, talvez não seja tão simples, você vai precisar de amigos para jogar. Ou se você for num evento, hoje em dia tem vários eventos que tem mesa de RPG, você consegue se inscrever, chegar lá e jogar. Ou então você vai precisar arrumar um lugar específico que as pessoas joguem, né? Sei lá, tem gente que joga, eu não sei direito, na biblioteca, ou se reúne com a galera do trabalho, ou no prédio, no condomínio. Mas online é bem mais fácil, tá? Online tem um monte de grupo no Facebook, tem um monte de grupo no Discord. São caminhos que, se você der uma procuradinha na internet, no Google, jogar lá, tem vários caminhos. Eu mesmo tenho lá no grupo no Facebook, como é que é? RPG de todos os amigos do Gruntar. Se você entrar lá, tem um monte de mesa que surgiu a partir desse grupo, né? E eu acho que é mais ou menos esse caminho. Você entra por aí e você encontra uma mesa para jogar. Você tem alguma preparação antes de narrar os jogos? Você faz alguma espécie de aquecimento vocal? Tem alguma técnica vocal? Enfim. Eu faço um aquecimento vocal bem pequenininho. Minha técnica sei lá. Mas eu faço um pouquinho, eu faço um aquecimentozinho vocal. A preparação é mais em relação ao jogo. Então, assim, a gente pega os times que a gente vai fazer naquele dia e estuda em cima deles. Quem é o melhor jogador do time? A gente pega muita estatística, então quantos abates esse cara tem, quantas vezes ele morreu, quantas assistências. Esse cara aqui, o número de abates que ele tem, ele é o maior do campeonato inteiro. Esse cara é o maior do campeonato inteiro, então podemos falar isso na transmissão. Esse cara aqui é o que mais morreu no campeonato, então podemos falar que ele tem que tomar cuidado para não morrer tanto. Esse time é o time que mais controla dragão no campeonato, então vamos falar disso. Então a gente tem mais preparação para o jogo em si, para a gente ter um conteúdo legal para passar para a galera que está assistindo. Bacana. Ô, Gruntar, a gente vai fazer agora o nosso quadro aqui do Mesa Viva, que é o Papo Reto. Uma espécie de ping-pong, pergunta rápida, resposta rápida também. Papo 1. E eu vou começar já o nosso Papo Reto te perguntando um jogo. Então pode falar um. League of Legends. Não, o Rafael vai a próxima. Um narrador de esporte. Shep. Um narrador tradicional de qualquer outra modalidade esportiva que você conheça. Difícil, hein? Eu conheço vários, esse que é o problema. Se uma resposta... Só pode um, só pode um. Se você quiser fazer uma menção honrosa ali, mas... Eu acho que Galvão, cara. Não dá pra deixar o Galvão de fora nessa, não. Tem várias menções honrosas, mas eu vou ser injusto com outras pessoas, então deixa só uma, vai Galvão. Galvão hoje em dia é muito hateado, mas o Galvão era um ícone e assim, acho que não dá pra deixar ele de fora. Ele fez um vídeo, né, narrando ali Ele fez, de LOL. Um jogador de esporte. BRTT. Foi até que Pode falar do Fallen? Pode. BRTT Fallen. É que BRTT é mais meu mundo, mas Fallen é um grande cara pro esporte. Você vai falar pro narrador que só pode falar uma resposta? Não dá, cara. Mas tudo bem, isso foi quase uma menção honrosa ali, né? Tá, vai. Agora a gente vai sair da questão de... Quer dizer, a gente vai voltar daqui a pouco, né? Mas sair um pouco do universo gamer. Um lugar no Rio que você goste, que você... Pô, esse lugar aqui é bacana e tal. City Bom. Você ia falar que você não gosta do centro da cidade, né? Que você... Sou um alien no centro da cidade, me sinto mal, cara. Um lugar em Azeroth. Não, eu tenho uma resposta muito boa. Ironforge. Um time de futebol. Aí é futebol mesmo, tá? Futebol... Flamengo. Flamengo, tá. Um time de LoL. Voltamos já pro LoL. Time de LoL, cara... Vai contra a minha profissão torcer. Eu realmente não torço para nenhum time. Eu não vou deixar de responder. Eu vou falar Cade, porque é o time que começou no eSports comigo lá atrás. Hoje em dia eles têm time de LoL. Então, Cade. Uma escola de samba. Se é que você gosta de samba. Uma escola de samba. Pode falar a primeira que vem na sua cabeça. Falou escola de samba, carnaval. Eu lembro dessa. Portela? Pode ser, Portela. Aí. Um bar. Vixe. Só cana. Tijuca? É Tijuca. Tradicional. Do lado do bochicha, né? Gruntar, obrigado, velho, pela entrevista. Prazer te ter aqui. Valeu. Obrigado. Show de bola. Valeu. Agradecer também ao nosso querido Rafael Henrique Fernandes, que está encerrando mais um Mesa Viva.
Lembrando que você pode acompanhar o melhor conteúdo sobre Rio de Janeiro no site do Diário do Rio, diariodorio.com, e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e, é claro, no nosso canal no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.